Então vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, seguindo com a nossa revisão de matemática para mecânica quântica. E agora nós falaremos sobre a desigualdade de Schwartz, segundo o livro, né? Alguns livros se referem a essa desigualdade como desigualdade de Cauchy-Schwarz. Alguns livros se referem a ela como desigualdade de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, mas eu estou seguindo o livro, né? Estou fazendo tudo exatamente como está no livro, né? Se quiser reclamar alguma coisa, reclama com o autor do livro lá. E o livro chama de desigualdade de Schwartz, ok? E aí o que a gente tem basicamente tenho dois vetores ket, tá? Esses dois vetores ket, eles pertencem ao espaço de Hilbert, né? Então, se isso acontece, então a gente consegue demonstrar que se eu faço o produto interno de psi com φ e calculo o módulo disso ao quadrado, né? Isso é menor do que ou igual ao produto interno de psi vezes o produto interno de φ, ok? Bom, uma maneira simples de provar isso é você lembrar lá generalizar isso lá da álgebra linear para no R3, né? No R3 é bem fácil provar isso, porque no R3, quando eu tinha dois vetores, ó, imagina que eu tenho um vetor A, um vetor B, e que θ é o ângulo entre esses dois vetores. Então, nós tínhamos lá em R3 que o produto escalar, o produto interno desses dois vetores, era o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, ok? E se eu elevo ao quadrado, eu tenho que A escalar B ao quadrado, posso passar isso aqui dividindo, ó, é igual ao módulo de A ao quadrado vezes o módulo de B ao quadrado é igual ao cosseno de θ ao quadrado. Só que a gente tem o seguinte, o cosseno ele é limitado entre menos 1 e 1. E o cosseno ao quadrado é limitado entre 0 e 1. Então significa que o cosseno ao quadrado de θ é sempre menor do que igual a 1. Então daqui eu concluo que o módulo de A escalar B ao quadrado ele é menor do que ou igual ao módulo de A ao quadrado vezes o módulo de B ao quadrado. Bom, a gente pode fazer algumas deduções mais rigorosas, né, aqui mais gerais, mas nosso objetivo aqui não é fazer um curso de matemática, né? Então isso aqui é suficiente para a gente memorizar isso, entender de onde vem isso. Então isso aqui na verdade é uma coisa que vem desde lá do R3, né? Ok? E você pode fazer algumas deduções mais gerais, né? São mais trabalhosas e fica aí como exercício para você fazer. Ok? Né? Se eu escrevo isso numa linguagem de brackets, né? Quem é o produto escalar? Produto escalar, né? Só para ver como é que ficaria na linguagem de bracket, né? Isso aqui seria o bracket aqui, né? Ao quadrado, módulo ao quadrado. Quem é o módulo do vetor? É a raiz de bracket A, né? Que isso aqui é o módulo, né? Então, se eu tiro isso daqui,
Se eu elevo ao quadrado, só tirar. Ó. Ok? Como a gente já falou anteriormente, né? Se a gente faz o bracket dele com ele mesmo, é o quadrado do módulo, né? Ok? O quadrado da norma dele, né? E aí a gente tem a desigualdade triangular. Desigualdade triangular. E a desigualdade triangular, ela vai dizer que a raiz de Psi mais Φ, Psi mais Φ, se eu tirar a raiz disso, isso é menor do que ou igual a raiz de Psi, Psi mais a raiz de Φ, Φ. E aí você pode lembrar também lá do R3, né? Como é que isso ficava lá no R3? No R3, se eu tenho um vetor aqui, ó, A mais um vetor B, isso dá o vetor AB. Vetor A mais B. Provavelmente, claramente, né? Se eu somo o módulo, se eu comparar o módulo de AB com o módulo de A mais o módulo de B, obviamente que essa soma aqui ela é maior do que ou igual no máximo, né? Quando o igual é quando A e B tiverem a mesma direção, né? Em sentido, aí a soma deles vai ser exatamente igual a soma, vai ser exatamente igual a mais B. Essa aqui é onde tem a igualdade. Nos outros casos todos, obviamente que o A mais o módulo de A mais o módulo de B vai ser maior do que o módulo de AB. Então, no R3 seria esse caso aqui da desigualdade triangular, ok? Outro conceito importante é o de estados ortogonais. O que são estados ortogonais? A gente já viu, né? É quando o produto escalar é igual a zero. Então, sempre que o produto escalar de dois números é igual a zero. Você pode lembrar também lá do R3, né? No R3, quando dois vetores eram ortogonais, quer dizer que eles faziam um ângulo de 90 graus. Então, quando você fazia o produto escalar, dava o módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 90 graus, e o cosseno de 90 é zero. Então, quer dizer que quando o produto escalar era igual a zero, é a mesma coisa que dizer que eles são ortogonais. E um outro conceito também importante é o de estados ortonormais. E o que são estados ortonormais? Os estados ortonormais, né, se eu tenho dois estados aqui, né? São ortonormais. Isso significa que se eu faço o produto escalar do vetor com ele mesmo, ele vai dar 1, porque os vetores são normalizados, ok? Ou seja, a norma dele, né, é igual a 1. Agora, se eu faço com dois estados ortonormais diferentes, vai dar 0. Aquilo que a gente já viu, né? Dá o delta de Kronecker, né? Então,
Não necessariamente precisa ser, né? No R3, você pode ter, por exemplo, dois vetores assim, ó. Tem um vetor aqui e um vetor aqui que faz um ângulo de 45 graus, 90 graus, desculpa, né? Então são normais, são ortonormais. Para que todos eles sejam normalizados, digamos aqui tem que ser raiz de 2 sobre 2, aqui raiz de 2 sobre 2, e aqui menos raiz de 2 sobre 2. Então digamos que esse aqui é o vetor V, e esse é o vetor W. Então nesse caso, V e W são ortonormais, né? Por quê? Porque eu teria que o V é igual a... Nesse caso, quem é o V? Ele tem uma componente X aqui negativa e uma componente Y positiva, né? A componente X dele negativa tem tamanho raiz de 2 sobre 2, então é menos raiz de 2 sobre 2 em X. E em Y, se você colocar naquela forma de versores, né? E em Y é raiz de 2 sobre 2J. Já o W, quem é o W? É raiz de 2 sobre 2I mais raiz de 2 sobre 2J. Então a gente tem que o V, colocando naquela linguagem lá do... né, colocando, mas eu vou botar como a gente faz no R3 mesmo. V escalar V. Ou seja, eu faço ele com ele mesmo, tem que dar o quê? Tem que dar 1, né? Então vamos ver. Vai ficar quem? Multiplica menos raiz de 2, componente x vezes componente x. Então fica menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, fica isso aqui é o quadrado. Mais componente y vezes componente y. Então fica raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Que vai dar meio mais meio, que é igual a 1, certinho, né? Se tiver w, escalar w, isso vai ser igual a quê? Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a meio mais meio, que é igual a 1. Agora, e se eu faço V escalar W? Aí fica componente x vezes componente x dá menos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. E aqui fica mais raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. O que isso vai dar? Vai ser igual a menos meio mais meio, que é igual a zero. Então, realmente, ó, esses dois vetores aí, W e V, são vetores ortonormais, ok? Ok, uma outra coisa importante de falar é das quantidades proibidas, né? Os produtos proibidos. Então, existem alguns produtos aí que vão ser proibidos, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenha dois vetores ket pertencentes ao mesmo espaço vetorial. Então, não existe o produto ket psi ket phi. Esse produto não existe. Basta você pensar no seguinte, ó. Lembra que isso pode ser escrito na forma matricial, né? Então isso aqui seria o seguinte produto, ó. O ket, ele é seria uma coisa assim, ó. A1, A2,
até a N. É o mesmo espaço vetorial, né? Então a mesma base. Então quer dizer que eles têm as mesmas dimensões. E aqui ficaria então vezes B1, B2 até Bn. Só que o produto dessas duas matrizes não existe. Tá? Opa, aqui não existe, né? Não existe. É porque essa aqui é uma matriz N por 1, essa é uma matriz N por 1. O produto matricial só existe quando esses dois aqui são iguais, tá? Então, se esses dois aqui são diferentes, o produto matricial não existe. Ok, o que pode existir, né? Pode existir o produto de Ket, que pode existir o produto tensorial, psi. Eu não vou usar nem o, né? Vamos dizer psi tensorial φ se eles pertencem a espaços vetoriais diferentes. Ok? Então aí pode existir, se eles pertencerem, não nesse caso aqui, que a gente considera que eles pertencem ao mesmo espaço vetorial, né? Então, isso poderia acontecer, por exemplo, se um representasse, por exemplo, um spin, né? E o outro um momento angular orbital. Então, seria possível, porque eles pertenceriam a espaços vetoriais diferentes, ok? Mas não existe produto entre Ket do mesmo espaço vetorial, ok? E vamos aqui para um exemplo, e esse exemplo é o exemplo 2.3. Então, esse exemplo diz o seguinte, que você tem o Ket psi menos 3i, né? E a unidade imaginária, obviamente, né? Mais 2i, 4. Então, você lembra que o Ket é sempre um vetor coluna, né? E a gente tem aqui o φ, que é igual a 2 menos i, 2 menos 3i. E aí ele é um vetor coluna de mesma dimensão, tá? Então, esses dois Kets, aí num certo espaço pertencendo ao mesmo espaço de Hilbert, eles têm a mesma dimensão, né? E lembra que os Kets são vetores coluna, né? Então, encontre o Bra. Quem é esse Bra? B. Encontre o produto escalar. C.
Existe, responde isso aqui, ó. I. Então, vamos lá. Então, antes de fazer, eu preciso lembrar aquilo que a gente já conversou, né? Ou seja, o cat, ele sempre é um vetor coluna, né? Então, o cat, vou pegar o φ aqui, que o cat sempre é um vetor coluna. Então, eu lancei aqui A1, A2, até a N. O cat é um vetor coluna, não é vetor linha, é sempre vetor coluna. E aí eu posso encontrar o Bra, né? Posso encontrar o Bra dele, né? Cat sempre é um vetor coluna. Quando eu vou transformar o cat num Bra, eu preciso fazer duas coisas. Tem que fazer duas coisas para transformar o cat num Bra. Tá? A gente tem que fazer. Então, eu vou pegar um cat e vou transformar num Bra. O que eu preciso fazer? Receita de bolo. Transposição. Então, para ir daqui para cá, ó, tem que fazer duas coisas. Transposição. Segunda coisa, conjugação, né? Complexo conjugado. Complexo conjugado. Então você tem que fazer a transposição, né? Tem que fazer a transposta da matriz e o complexo conjugado. Por quê? A transposta é óbvio, porque a matriz aqui, ela é linha, mas o Bra, ele é uma matriz, o cat é sempre uma matriz coluna, mas o Bra sempre é uma matriz linha. Por isso que eu tenho que fazer a transposta. Eu tenho que transformar uma matriz que é uma matriz coluna numa matriz linha. E segundo, o complexo conjugado. É só colocar aqui, ó, complexo conjugado. Então pronto, é assim que a gente transforma um cat num Bra. Então, vamos resolver a questão. Então, o item A. O item A, ele quer que você pegue o seguinte cat, quer que você transforme esse cat num Bra. Como é que eu transformo esse cat num Bra? Simples, né? Então tem que fazer a transposição, né? Esse aqui está no espaço de Hilbert e aqui no espaço dual, né? Então eu faço a transposição, 2 menos i e 2 menos 3i. Só que tem que fazer o que? A conjugação. Conjugação do número real é o próprio número. Quando tiver unidade imaginária, é só trocar o sinal de todos os i's, de todas as unidades imaginárias, que é 3i menos 3i fica mais 3i. Pronto. É bem simples, é só o que era a matriz era coluna, transforma em matriz linha e troca os sinais de todos os i. Basicamente é isso, né? Isso aqui é troca os sinais dos i's. Ou seja, se o i for menos i, eu boto mais i. Se for mais i, eu boto menos i. Só isso. Nesse caso, os dois eram menos i. Eu só troco por mais i. Mas se fosse mais i, eu colocaria menos i. Só isso. Acabou. Então, eu peguei um cat do espaço de Hilbert e transformei num Bra do espaço dual. B. Ele quer que você calcule esse produto escalar. Então, fazendo esse produto escalar, a gente obtém psi, φ. Quem é o psi? O Bra, né?
Ele é 2, o Bra-Psi, né? 2 mais 3i. E quem é o Ket? O Bra-Phi, desculpa. Quem é o Bra-Phi? O Bra-Phi é isso aqui. E quem é o Ket-Psi? O Ket-Psi é esse aqui. Então vem aqui, pego o Ket-Psi, colo aqui. Quero esse Ket-Psi aqui, ó. Agora. Ok, eu vou fazer o produto matricial, né? Então, obviamente que você sabe fazer o produto matricial, né? Então, faço sempre uma linha da primeira matriz com uma coluna da segunda matriz, sempre assim, né? Multipliquei esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse. Então vai ficar, né, o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Então a gente tem que esse produto aqui vai ser igual a menos 6i mais 2i menos i vezes i dá menos 1, 2 vezes 4, 8, e 3i vezes 4 dá 12i. Então a gente tem 12i menos 6i dá 6i, mais 2i, 8i. E aqui eu tenho 8 menos 1 é igual a 7. Então, o produto escalar é 7 mais 8i. Como a gente falou, o produto escalar, aqui no espaço de Hilbert, que a gente vai trabalhar na mecânica quântica, ele sempre é o quê? Um número complexo, né? O escalar é um complexo. Ok. Então, como a gente viu, realmente, ele é um número complexo. O resultado do produto, se você fizer o produto aqui e não der um número, pode dar um número real, porque o número real é um caso particular de número complexo quando aqui é zero. Né? Então ele pode dar um número complexo ou um número real, né? Mas ele não pode dar nenhuma outra coisa. Se ele der qualquer outra coisa, você fez a conta errada, tá? O resultado do produto escalar é um escalar. O que é um escalar? Um número complexo. Um número real também é um número complexo. O número real é um caso particular do número complexo quando a parte imaginária é igual a zero. Ok. Então vamos tentar agora fazer esses outros produtos, ó. Fazer o produto do Ket-Psi, Ket-Phi. Então vamos lá. Vou levar para lá, ó. Então o que ele quer fazer? Vou até colar duas vezes aqui. Deixar esse aqui. Vou colar de novo logo. Aqui é só uma questão de ajeitar a ordem aqui, né? Ó. Então, primeira coisa, eu vou tirar essa matriz para cá que eu vou. Então, vou multiplicar essa matriz por essa daqui, ó. Ou seja, eu vou pegar aqui vou fazer Ket-Psi, Ket-Phi. E esse produto, né? E esse resultado aí simplesmente não existe, tá? Não existe esse produto porque essa matriz aqui é uma matriz 3 por 1. Essa daqui é uma matriz 3 por 1. E esses dois aqui do meio são diferentes. Ó. O número de linhas, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso não acontece, né? Então, como o número de linhas da primeira matriz é diferente do número, aliás, o número de linhas não, o número da primeira matriz é com colunas, tá? O número de colunas
da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda, o produto é impossível. Ok, então, se eu tenho dois cats que pertencem ao mesmo espaço de Hilbert, eu não posso fazer um produto cat-cat. E ele quer saber também, ó, se é possível fazer um produto Bra-Bra, né? Bra-Psi, Bra-Fi, Bra-Psi. Bom, o Bra, esse Bra-Fi a gente já tem, mas a gente não tem o Bra-Psi. Então, a gente vai precisar calcular o Bra-Psi antes. Vou apagar aqui tudo. E aqui eu vou colocar o... Bom, trazer um pouco mais para cá. Então, como é que eu... Quem é o dual dele aqui, né? O dual vai ser o Bra. O que eu tenho que fazer? Transposição, conjugação. Ou seja, simplesmente é pegar cada coluna e deitar e trocar o sinal do I. Então vai ficar menos 3i. Estou só deitando primeiro, fazendo a transposição. Mais 2i e 4. Segunda coisa, eu tenho que trocar o sinal de todos os i's, né, fazer a conjugação. Então aqui dá 3i, 2 menos i e 4. Ok, então eu já tenho o Bra-Psi. Ele quer que eu calcule quem é o Bra-Fi, Bra-Psi. Só que o Bra-Fi a gente já calculou, é isso aqui. Não vou calcular de novo, né? Tá aqui o Bra-Fi. E aqui o Bra-Psi, que a gente acabou de calcular. O que a gente tem? Produto de duas matrizes, onde a primeira matriz tem uma linha e 3 colunas. E a segunda linha e a segunda matriz tem uma linha e 3 colunas. Então aqui é diferente, ó. O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda. Como é diferente, então não existe, ok? Então, como o número de colunas da primeira é diferente do número de colunas da primeira, é diferente do número de linhas da segunda matriz, então o produto agora é o produto, não é mais o cat-psi, cat-fi, né? É o Bra-Psi, Bra-Fi. Então esse produto aí é impossível e a gente conseguiu então resolver o exercício. Ok, então vamos falar agora do significado físico do produto escalar, né? Significado físico do produto escalar. Então a primeira coisa que a gente pode concluir de um produto escalar é que o produto escalar ele é uma probabilidade de transição. Ou seja, se eu faço o produto escalar psi, fi,
pego isso aqui ao quadrado, isso aqui é a densidade de probabilidade né, ela define essa probabilidade, vou colocar assim melhor, né? Define a probabilidade do sistema quântico inicialmente no estado psi, ser no estado φ, ser encontrado no estado psi. Então, ele indica isso, né? A probabilidade de transição. A probabilidade do sistema sair do estado φ para o estado psi. Ok. Mas tem uma segunda interpretação, né? Que decorre dessa aí. Que é o seguinte. Se isso daqui, a probabilidade, né? Isso está relacionado com a probabilidade do sistema e desse estado para esse estado aqui, desse estado para esse estado. Então, o que significa isso daqui identicamente nulo? Significa que os estados são mutuamente exclusivos. Ou seja, eu nunca consigo, se eu estou num estado, a transição para o outro é fisicamente impossível, né? Então, o significado disso aqui é que esse estado e esse estado são estados mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos. Isto é, a transição entre eles é fisicamente impossível. A transição entre eles é fisicamente impossível. Então você não consegue fazer a transição. Ok? E tem ainda uma terceira interpretação, né? Bom, psi igual a 1. Então você tem 100%, né? Aí de possibilidade de transição de um estado para ele mesmo. Ou seja, significa que existe a certeza de que o estado do sistema é o estado em que ele se encontra, né? Então, se ele se encontra no estado, nós temos a certeza que ele se encontra nesse estado. É um negócio meio que óbvio, né? Se o sistema está em né, bom, vou até tirar isso aqui, mas é isso. Se nós sabemos que o sistema está nesse estado, então é uma certeza que ele está nesse estado, né? Mas basta as interpretações aqui já estão interessantes. Os estados que são mutuamente exclusivos e que, na verdade, isso é produto escalar e mede essa probabilidade de transição de um estado para o outro.
E agora vamos fazer aqui um outro exemplo, que é um exemplo 2.4, né? E esse exemplo 2.4, a gente vai ter aí álgebra de bracket, né? Então, considerando esses estados aqui, eu tenho o estado psi igual a 3i φ1 menos 7i φ2, né? E tenho um estado x, que é igual a menos φ1 mais 2 φ2, né? Então já vê que o φ1 e φ2 formam a base aí desse espaço de Hilbert, né? Ok? Onde eles são ortonormais, ok? Então se eu faço então esse φ aí é uma base, ok? Φ, esse φ, né? Tá todos os vetores logo. φ1 e φ2 é uma base normal do espaço de Hilbert, ao qual pertencem esses vetores todos, né? Bom, só lembrando, né, se o espaço a base é ortonormal, isso significa que se eu fizer aqui psi com psi, ou φ com φj, vai dar delta de Kronecker e j, tá? Se eu faço φj, brafι ket φj, né? Faço esse bracket, vai dar o delta de Kronecker e j, ok? Beleza, então esse que é o problema. Agora, o que ele está querendo na questão? Ele quer que você calcule φ mais x, o ket, né? φ mais x, e o bra φ mais x. B, ele quer que você calcule psi e x psi e responda: são iguais? C, ele quer que você mostre que psi e x satisfazem a desigualdade de Schwartz. Ou a desigualdade de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, né? Depois a mesma coisa, só que a desigualdade triangular. Ok? Vou fazer de verde para ficar um pouco diferente. Vou fazer de preto, porque preto dá um contraste melhor, né? Só vou colocar aqui solução, para você saber que é a solução aqui. Solução. Então vamos começar com o A. O A
ele simplesmente vai somar, né, os dois. Então, quem é a soma? Simplesmente é psi mais x, né? O que vai dar? Vai ser igual. Quem é o... Vou continuar aqui, ó. Só escrever os dois, ó. Quem é o... Copiar aqui. Então, simplesmente eu vou somar esses dois, ó. E aí a gente conclui que psi mais x é igual a... vai ficar 3i, né? Os que multiplicam esse daqui, né? Então vai ficar 3i menos 1, né? Aqui não aparece nada porque é 1. Menos 1 vezes psi1. É igual como se soma com vetores normal, né? E aqui os que tem a segunda, que multiplicam o segundo vetor de base. Então vai ficar mais menos 7i mais 2i psi2. Então daqui eu vou tirar aqui psi mais x é igual a 3 e não é i, né? Ali é só é 1 mesmo, né? Todos têm i, só aqui que não tem i, né? É menos 1. Então fica isso aí mesmo, tá? Então fica aqui 3i menos 1, ou, para ficar naquela forma mais, né? Menos 1 mais 3i, a gente coloca o real na frente, né? Para ficar bonitinho. E esse aqui não tem real, o real é zero, né? Só sobra a parte imaginária. Menos 5i. Então as componentes, né, desse vetor são menos 1 mais i3 e menos 5i, né? Se você botar 3i aqui também fica, né, menos 5i, deixa assim mesmo. Ok, então o que a gente observa? As componentes aqui, elas são números complexos, né? Não é igual no vetor no R3, né? Lá o vetor no R3, essas componentes aqui eram números reais. Como a gente falou, os escalares aqui, que são as componentes, né? Que são os coeficientes das expansões nas bases, né? Ou seja, as combinações lineares dos vetores de base, os coeficientes eles são complexos, né? Porque na mecânica quântica eles trabalham num espaço de Hilbert, que é um espaço de Hilbert no corpo dos complexos, ou seja, os escalares são complexos, logo as componentes dos vetores são números complexos, ok? E aí vamos para o B agora. No B ele quer que você calcule psi x e depois xpsi. Para poder calcular esses dois, eu preciso primeiro calcular os bras, né? Porque só tem os cats. Então, como ele pediu nessa questão os dois produtos, eu vou precisar dos dois bras. Então, vou pegar aqui, copiar, vou dar uma encolhida nisso. Vou encolher aqui. E aí vamos calcular os bras, né? O que a gente viu? Como é que a gente calcula o bra daqui? Você lembra lá, né? Você tem que... Quando você vai calcular o bra, você troca aqui todo mundo. Então vai ficar o bra psi
A gente viu anteriormente lá, você volta aos anteriores, a gente viu isso aqui, né? Exatamente esse problema aqui. Aí tem que fazer o conjugado desse aqui, né? Então, faz o conjugado. E aqui eu inverto também. Então fica um Bra, Psi, faz o conjugado desse, né? E aqui vira um Bra, Psi 2, né? A gente aplicou isso aqui, lembra que quando eu faço A, vou relembrar aqui vocês que a gente viu em aulas anteriores. Quando eu tenho A, aí aqui, lá sei, V mais B, está usando letras gregas, né? Então vou usar alfa e beta. Quando eu faço o dual, eu tenho que fazer conjugado, aí aqui o Bra inverte, né? Aí vem aqui, ó, mais conjugado, e aqui vira Bra. Então foi isso que a gente viu, né, em aulas anteriores, né? É assim que eu faço o dual, né? Então vamos fazer, vamos terminar aqui que a gente ainda não fez os conjugados, né? Então no final eu vou ter que esse Bra, o Bra Psi, ele vai ser, o conjugado é só trocar o sinal do I, né? Então tá 3i fica menos 3i. Então fica menos 3i Bra Psi 1. Aqui, ó, é menos 7i. Então ele vai ficar mais 7i. E aqui Bra Psi 2. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então agora eu inverto, né? Vai ficar o Bra desse. Bra Xi é igual menos 1. Então fica menos 1 conjugado. Não vai mudar nada, estou fazendo para mostrar passo a passo, né? Mas o conjugado do número real é o próprio número real. Aqui o Bra mais 2i conjugado Bra Psi 2. Então daqui eu tiro que o Bra Xi é igual a conjugado do número real é o próprio número real. Porque a única coisa que o conjugado faz é trocar o sinal da parte imaginária, trocar o sinal do i. Então fica aqui Φi, o Φ1, e o conjugado de 2i é só trocar o sinal da parte imaginária. Vou trocar i por menos i. Então fica menos 2i. Aqui é isso aqui. Ok? Agora já tem os Bras. Agora eu vou calcular o que ele pede. Ele quer isso aqui, ó. Isso aqui é Bra Psi Xi Ket. Aqui o Ket Xi, né? Então vai dar menos 3 i 1. Eu estou copiando aqui, né? Mais 7i Psi 2 vezes o Xi. O Xi é esse daqui, ó. Psi, Xi. E aí eu tenho primeiro com o primeiro. Vai dar 1, né? Então vai ficar menos 3i vezes menos 1
dá igual a 3i, e aí φ1, φ1. Aí fica esse vezes esse. Então eu tenho menos 3 vezes 2 dá menos 6, i vezes o i menos 1 dá mais 6. Só que agora fica o que? 1, 2. Só que aqui é o que? 0. E esse daqui é igual a 1, né? Ok. Agora eu vou fazer o segundo com o primeiro. Então vai ficar 7i vezes menos 1 dá menos 7i. E aí fica π2 vezes π1 mais, e aí o segundo com o segundo. Segundo com o segundo fica 7i vezes 2i, 2 vezes 7, 14. Só que i vezes i é menos 1. Então fica menos 14, π2, π2. E aqui 0, e aqui é 1. Então a gente conclui que π x é igual a 3i, que é 1, né? Fica só 3i. E aqui menos 14 vezes 1, né? Posso escrever para ficar com a forma mais bonita, menos 14 mais 3i. Ok, então como nós vemos, dá um número complexo, né? Então o produto escalar o produto escalar bracket, né? Ele vai dar sempre um número complexo. Se der, pode dar um número real, né? Porque pode ser 0, que é a parte imaginária. Mas ele vai dar sempre um número complexo, ou seja, o caso particular no real. Mas qualquer outra coisa que dê que não foi isso, você sabe que fez errado. Porque ele tem que dar sempre um número complexo. Por isso que é chamado produto escalar, porque ele resulta no escalar. O escalar aqui no nosso espaço é um número complexo, né? Não confundir lá com o R3, né? Onde porque lá era um espaço vetorial no corpo dos reais, que é um espaço vetorial no corpo dos complexos. Ok, agora vamos para o último, né? Aqui o último só desse item, né? Que é o item B. Então, o último desse item B é o X, é o Braxi cat psi. Então vai ser só trocar, né? Então eu vou colocar o Braxi, que é esse aqui, né? Copia aqui, ó. Vou dar uma encolhida para poder caber aqui. E aí vou multiplicar isso por quem? Pelo cat psi, né? Por esse cat aqui. Então, substituindo, eu vou dar uma encolhida para caber. Ok, agora vai caber certinho. A gente tem que x psi é igual. Aí fica o primeiro vezes o primeiro, né? O primeiro vezes o primeiro. Menos 1 vezes 3i dá menos 3i φ1, φ1.
Depois o primeiro vezes o segundo, que é menos 1 vezes 7i, 7i, e aqui φ1, φ2, mais o segundo vezes o segundo, que é igual a menos 6i ao quadrado, que é menos 1, então dá mais 6, φ2, φ1, mais, e aí por último o segundo vezes o segundo, né? E aí fica menos 2 vezes menos 7 dá 14, vezes i dá menos 14, 2, 2. Então, vamos ver o que acontece. Aqui dá 0, né? Que é a base ortonormal. Aqui dá 0. Aqui dá 1, base ortonormal. Aqui dá 1. Então, eu tenho que xi psi é igual a que? Menos, vou colocar naquela ordem mais bonitinha, né? Menos 14, menos 3i. Deu igual? Não, aqui é menos 14 mais 3i, né? Deu exatamente o que? O complexo conjugado. Lembra que é isso que a gente esperava? Quando eu... Então a resposta, ele quer, são iguais? Não. E não são iguais. Que e sim complexos conjugados. Isto é, um é o complexo conjugado do outro. Então, quando você troca a posição dos dois aqui, eles não ficam iguais, tá? Não é comutativo. Um passa a ser o complexo conjugado do outro, como a gente já havia falado anteriormente, né? Tá, vamos lá para a última questão. A última, né? A última já é a última, né? Ah, não, tem o D aqui, que eu esqueci de ajeitar a letra. Ele quer que mostre que eles satisfazem a desigualdade de Schwartz. Então, o que diz a desigualdade de Schwartz? A desigualdade de Schwartz, basta você lembrar lá do A vetorial B, né? Esse é o módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se eu elevo ao quadrado, eu tenho que A escalar B sobre ao quadrado, sobre o módulo de A ao quadrado, vezes o módulo de B ao quadrado, isso é igual ao cosseno de θ ao quadrado. Como o cosseno de θ varia entre menos 1 e 1, então o cosseno ao quadrado varia entre 0 e 1. Então, ele tem que ser... ele varia... varia entre 0 e 1, tá certo. Obviamente que o fato de ser maior do que 0 não é importante aqui, né? O importante é que ele é menor do que igual a 1. Então, daqui eu tiro que a escalar B ao quadrado é menor do que igual ao módulo de A ao quadrado vezes o módulo de B ao quadrado. Né? E obviamente que, como ele é cosseno quadrado, ele é maior do que 0, mas isso aqui é meio óbvio, né? Porque todo mundo aqui é positivo. Então, é essa propriedade que a gente quer aí, ó. Ou seja, o módulo módulo produto escalar ao quadrado é menor do que o produto dos módulos, né, ao quadrado. Então, o módulo de psi x, né, se eu levo isso ao quadrado, isso deve ser menor do que ou igual ao módulo
de π ao quadrado, né, vezes a norma, né, de x ao quadrado, que na verdade escreve assim, né, mas acho que a pronúncia não é essa, a pronúncia é qui, né, então não seria isso que eu falei, não é qui, né, ainda fica estranho de qualquer jeito, mas fica menos feio, né, é porque como escreve assim, acabo falando errado, mas é qui, ok. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o desigualdade de Cauchy-Schwarz, ou Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, ou simplesmente como o livro-texto fala, desigualdade de Schwarz. E aí, essa aqui a gente já calculou, mas a gente não tem ainda, ó, a gente precisa do psi. Então, o que vai ser psi? Eu vou pegar... Eu posso pegar, ó, esse psi daqui, né? Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, que aí eu já quebro tudo e daqui eu já monto tudo. Vou até apagar aqui. Ó, eu pego aqui e depois eu quebro e junto só as partes que me interessam. Então aqui eu posso aí pegar esse aqui para quebrar. Ó. Pegar esse aqui que eu vou quebrar. E aí já vou montando aqui que me interessa. Para não ter que escrever muita coisa, né? Então aqui, ó, vou deixar aqui para baixo, passar para cá, vai precisar de outra página mesmo. Bom, então aqui, esse daqui eu já aproveito, que eu vou fazer na outra página, vou fazer aqui, ó. Então vou trocar por esse pedaço, pronto, resolvido. Então, esse aqui já é Bra-Psi, Ket-Psi, e aqui já é Bra-Chi, que não é Chi, né? É Ki, estou falando errado, ok? Ok, então aqui fica Kiki, né? Kiki. Ok. Então, psi fica o quê? O que vai dar psi? Bra-psi, ket-psi. Então, psi fica primeiro vezes o primeiro. Então vai dar menos 3i vezes menos 3i, né? Menos 3i vezes menos 3i, que é o quê? I ao quadrado vai dar menos 1, então vai dar mais 9. Φ1, Φ1. Eu nem vou fazer mais os outros, né? Porque eu já sei que o quê? O primeiro com o segundo vai dar 0, né? O segundo com o primeiro também vai dar 0. E o segundo com o segundo vai dar 7i vezes menos 7i, que é igual a menos 49, só que i ao quadrado é menos 1, vai dar mais 49. Aqui Psi2, aqui é igual a 1, aqui é igual a 1, então vai dar o que? 9 mais 49. 9 mais 9, 18, dá 58. Ok, agora vamos fazer
Xixi ia ficar estranho, né? Vou fazer o Kiki. Então, fazendo o Kiki, o que vai dar? O Braqui Ketki vai ser igual a primeiro com o primeiro, né? Vai dar menos 1 vezes menos 1, dá menos 1 ao quadrado, que é igual a 1, né? E aí vai ficar, olha, esse com esse aqui dá 1, já sabe, não eu vou fazer mais. Esse com esse dá 0, esse com esse vai dar 0 e esse com esse vai dar 1. Então vai ficar só esse vezes esse aqui. Vai ficar, o primeiro que vai dar 1, né? E o segundo vai dar menos vezes mais 2i, só que i ao quadrado é menos 1. Menos que o primeiro dá mais, fica 2 ao quadrado que é 4, dá 5. Ok? Então a gente tem 5 aí como resultado. E vamos ver se isso está de acordo aqui com o esperado, né? Então, o psi, a gente calculou, é menos 14 mais 3i. Então vai ficar módulo de menos 14 mais 3i ao quadrado. Tem que ser menor do que ou igual a 58 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, né? É isso aí. Na verdade está errado aqui, né? Porque isso daqui já é ao quadrado, né? Isso aqui já é a norma ao quadrado. Fiz errado aqui, tá? Para ver se você está prestando atenção. Isso aqui já é a norma ao quadrado. Ok? Lá eu coloquei certo, né? Deixa eu ver lá. Eu falei da desigualdade. Aqui tá certo, tá? Eu só errei lá. Ok? Mas isso aqui já é o... Porque quando você faz o produto do vetor com ele mesmo, dá o vetor ao quadrado, né? Quando eu faço um vetor escalar com vetor, dá módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 0. O cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui isso aqui é ao quadrado, né? Já é o módulo ao quadrado. Então, o produto escalar de um número com ele mesmo, já é o módulo ao quadrado. Não precisa de nada disso aqui, ó. Tudo isso aqui vai para o lixo. Né? Só ele com ele mesmo já é o módulo, já é a norma dele ao quadrado. Ok? Ok, isso talvez você estava prestando atenção, né? Então é assim. Agora, quando eu faço o módulo, o que é o módulo? É a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Quanto é 5 vezes 58? Vamos fazer logo. 58 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 5, 25. 25 com 4 dá 29. Então aqui dá 290, né? Aí quanto é 14 vezes 14? 4 vezes 4, 16, vai 1. 1 vezes 4 com 1, 5, né? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então aqui dá 6, 196, é isso? Então vou ter que 196 mais 9, né? Vou jogar o resultado logo, somar com 9. E aí eu vou ter 6 mais 9 dá 15, vai 1. Então aqui fica 10, dá 205. Então aqui dá 205, é menor do que ou igual a 290. Isso está correto. Então aqui deu ok. Ok? Agora vamos testar a outra, né?
No último, ele quer que teste exatamente a mesma coisa, só que agora é a desigualdade triangular. A desigualdade triangular diz que se eu pegar a hipotenusa, que é a soma, né? Ou seja, se eu pegar psi mais xi e tirar o módulo disso, ou seja, é psi mais xi, psi mais xi, fazer isso aqui. Eu vou pagar essa conta aqui, né? Vocês sabem fazer isso aqui, não. Vocês fazem a calculadora aí, né? Porque eu não queria abrir calculadora aqui, ia perder mais tempo. Ok. Então aqui eu tiro a raiz. Isso aqui é menor do que, obviamente, o tamanho da hipotenusa é menor do que a soma dos catetos, né? Então aqui é menor do que isso aqui é o quadrado, tiro a raiz. Esse que é a norma, né? O módulo é isso aqui, esse que é a norma. Então o módulo, né, a norma, na verdade é isso aqui, ó, né? Tranquilo? Quando eu boto só o produto dele com ele mesmo, é a norma ao quadrado, né? O módulo ao quadrado. Agora está aí, ó, somando. Se eu tenho um triângulo, eu somo dois lados dele menores, a soma vai dar maior do que o lado maior. É isso que a desigualdade triangular diz, né? A gente calculou isso aqui, eu nem lembro, já faz tanto tempo essa questão aqui, eu até esqueci. A gente não fez, né? Ixi, mais uma conta. Vamos lá. Então vai ter que fazer isso daqui. A gente não fez, né? Vai ter que fazer esse bra aqui. A gente só fez o cat. E aí tem que fazer aqui o bra. Aí o bra vai ficar o quê? Só lembrar lá, né? Conjugado. Então fica. Vou fazer passo por passo para ficar o conjugado desse, né? Aqui vira o bra conjugado desse. Aqui vira o bra. Então a gente tem o seguinte, que o bra psi mais qui é igual a menos 1 menos 3i φ 1 mais 5i φ 2, né? E aí a gente tem que, então, bra psi é igual a aí vai ficar esse daqui, né, que a gente acabou de fazer. Multiplicando o cat. Aí vai ficar o quê? Primeiro com o primeiro. Vai ficar menos 1, menos 3i, ao quadrado não, desculpa, porque eles são, um é o conjugado do outro, então vai ficar o quadrado, fica o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária, então vai dar 1 mais, vai dar menos 1 ao quadrado, né? Mais menos 3 ao quadrado, né?
dá isso aí, né? Dá o módulo. Na verdade, o módulo ao quadrado, desculpa, não dá o módulo. Esqueci de falar de quadrado toda vez. Né? Se eu multiplico um número complexo por seu conjugado, dá o módulo ao quadrado, ou seja, dá o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Né? Isso porque os dois são complexos conjugados. E aí dá φ1 mais primeiro com o segundo. Então vai ficar menos 1 menos 3i vezes menos 5i. Eu vou colocar aqui para deixar colocar todo o espaço. Eu nem vou fazer a conta, porque a gente sabe que vai dar zero aqui, né? Mas eu vou deixar aqui só para, como está fazendo os primeiros exercícios, né? Tem que fazer passo por passo. Mas agora o segundo com o primeiro. Mesma coisa, não vou me preocupar muito sobre isso. Vou deixar aqui, mas essa conta vai zerar, né? Porque vai ficar φ2, φ1. φ2, φ1 é zero, porque a base é ortonormal. E agora o segundo com o segundo. É a mesma coisa, né? Eles são complexos conjugados, fica a soma da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui é φ2. Então o resultado vai ser igual a 10. Isso daqui é igual a 1. Isso daqui é igual a 1. Eu vou ter 10 mais 25. Então isso é igual a 35. Ok? E aí a gente vai ter que, isso daqui vai ser raiz de 35, e aqui tem que ser menor do que o quê? O igual a raiz. A gente viu que esse aqui dava 58, né? A gente acabou de fazer. O outro dava 5, né? Esse aqui dava 5. E aí a gente tem que fazer essas contas para descobrir, né? Agora eu vou ter que pegar a calculadora mesmo, não tem jeito. Pode jogar no Google, né? Então, SQRT de 35, aqui vai dar 5,916. Tem que ser menor do que ou igual a raiz de 58 aqui é 7,616 aproximadamente, né? Mais raiz de 5. Na verdade, dá para fazer de cara, dá para ver, porque só a raiz de 58 já é maior, ele ainda está somado com a raiz de 5, então obviamente que ele é maior. Mas para ficar bem claro aqui, ó, 236, né? E aí, então, somado com SQRT de 58, de SQRT de 58, dá aproximadamente 9,852. Ou seja, realmente é maior que 5,916. Então, confirmado. Certo? Então, a gente, fazendo esse cálculo, a gente confirma aí a desigualdade triangular. Né? A aula já ficou muito longa. Na próxima aula a gente continua resolvendo o exercício, né, o exemplo 2.5. E é isso.